Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero então continuar falando de Freud, sobre as suas 5 lições de psicanálise, e hoje eu quero me dedicar à quarta lição, né? Lembrando então que Freud foi um médico neurologista que é considerado o pai da psicanálise, que viveu entre 1856 e 1939, era austríaco e judeu, e aí, em função de ser judeu, precisou se refugiar na Inglaterra no fim da sua vida, fugindo do regime nazista. 5 lições de psicanálise faz parte do volume 9 da coleção Obras Completas de Sigmund Freud. Eu estou usando a edição da Companhia das Letras. Vamos lá então, a quarta lição. Então Freud vem como que historiando, né, mostrando como é que a psicanálise surgiu, vai falando dos conceitos básicos, e agora nessa lição então ele vai falar um pouco sobre como é que surgiu a sua teoria da sexualidade, sobretudo infantil, né, mas a sua teoria da sexualidade. Então, através dos meios técnicos apontados na lição anterior, então Freud, por exemplo, trabalhando com os complexos, trabalhando com os sonhos, trabalhando com os atos falhos, ele consegue chegar então àquilo que é reprimido pelo paciente em função dos traumas que ele vinha experimentando. O Freud acreditava que esses traumas fundamentalmente se deviam, né, a frustrações ou experiências dolorosas dentro do campo da sexualidade, e então ele vai, a partir desses meios técnicos, ele acreditava poder apurar os complexos patogênicos, né? Quer dizer, os complexos com potencial patológico, né? Para produzir sintomas, para produzir, vamos dizer assim, doenças, né? E ele vai falar então sobre os desejos reprimidos das pessoas neuróticas. Vamos lembrar que o Freud lidou fundamentalmente com neuróticos, né? Ele se especializou em tratar neuróticos. Há pouca coisa escrita de Freud sobre psicóticos, não que ele não entendesse, não que ele não tivesse estudado, mas não estudou a psicose tanto quanto estudou as neuroses, né? E a partir daí então ele começa a elaborar a sua teoria da sexualidade. Então ele vai falar da, entre aspas, descoberta da sexualidade infantil. Por que se fala o Freud está falando em descoberta da sexualidade infantil? Porque a criança, ela foi considerada, né, ou vinha sendo considerada como um ser assexuado, né? Quer dizer, a sexualidade seria um dispositivo interno que só é ativado, seria, né, ativada apenas na adolescência, né? Mas o que o Freud vai fundamentar a partir da observação, né, a partir da lida com os pacientes, e imagino também a partir da sua experiência como neurologista, é que a sexualidade é um elemento que está presente no ser humano desde o nascimento, né? Então ele vai dizer, na primeira fase da vida sexual infantil, a satisfação é encontrada no próprio corpo. A criança ainda não tem uma relação inicialmente com um objeto externo, né? Mas a diferença sexual, citando Freud, ainda não tem papel decisivo nesse período da infância. Assim podemos atribuir a toda criança, sem lhe fazer injustiça, um quê de inclinação homossexual, né? Há uma discussão também se Freud considerava todas as pessoas potencialmente bissexuais, e depois, a partir de um determinado momento da vida, as pessoas vão orientando o seu desejo na direção da homossexualidade ou da heterossexualidade. Muito bem, ele vai dizer então, né, citando ainda o Freud, a observação direta da criança e a posterior investigação analítica, né, então ele está dizendo como é que ele fundamenta a sua teoria, né, observando as crianças. Freud era fundamentalmente um cientista, um observador dos fenômenos, né, e ele vai então, e claro, ele era casado, teve muitos filhos, então ele teve também a oportunidade de observar os seus filhos, né, quando foram crianças. E também a investigação analítica, quer dizer, a sua experiência como analista, né, a sua experiência de consultório. Do adulto concordam em que a relação da criança com os pais não se acha livre de elementos
de excitação sexual, né? Embora os adultos não gostem de pensar assim a respeito dos seus filhos, Freud estava convencido que existia, por exemplo, no ato de sugar, né, um elemento de cunho sexual, né, que depois pode permanecer, pode produzir uma fixação mesmo depois que a pessoa se torna adulta, né? A observação, terceiro lugar, né, e citando Freud, a observação direta da criança, já tinha mencionado isso, né? Na verdade deveria ir para a quarta observação. O pai, isso é bem legal, né? O pai prefere normalmente a filha, né? A mãe, o filho, né? É claro que você não vai encontrar facilmente nenhum pai, nenhuma mãe que admita uma preferência por um filho ou uma filha, né? Mas, de fato, essa relação com as crianças, né, entre pai e filha, entre mãe e filho, ela é uma relação diferente, né? A observação permite, né? Eu diria que a própria observação empírica, né? Eu tenho um casal de filhos e percebo que essa relação é diferente em função de ser um menino ou uma menina. Claro que a gente pode tomar consciência disso e aprender a lidar, né, com o filho, com a filha, né? O amor não muda em função do sexo do filho, da filha que a gente tem, mas as preferências sempre existem, né? A criança reage a isso desejando estar no lugar do pai, se é um menino, ou lugar da mãe, se é uma menina, né? Então a gente vai ver que Freud depois vai desenvolver bem, né? Em outros lugares ele vai desenvolver bem o complexo de Édipo, né? Ele vai pegar um mito grego para poder desenvolver essa ideia, por exemplo, do filho, né? Que no mito chega a ponto de matar o pai, né? Para poder literalmente ocupar o lugar dele, né? Então isso é bastante importante no desenvolvimento psíquico do menino, da menina, essa identificação com o pai ou com a mãe e ao mesmo tempo essa identificação é produzida com o intuito de estar mais próximo do sexo oposto, né? Então, e o Freud está dizendo, isso aqui está sendo constituído desde a fase infantil, né? Quer dizer, a sexualidade não brota de repente na adolescência, ela existe desde o nascimento e mediante um processo inconsciente para os pais, inconsciente também para a criança. E ele diz então, por fim, o complexo assim formado é logo reprimido, né? Complexo de Édipo, né? Ou complexo de Electra, como se fala às vezes, ou se usa complexo de Édipo para se referir à menina mesmo, né? Mas continua a ter efeito grande e persistente a partir do inconsciente. Como é que uma mãe vai admitir que prefere o filho à filha, ou como é que um pai vai admitir que prefere a filha ao filho, ou o contrário, como é que um filho vai admitir que prefere a mãe em lugar do pai, ou a filha que prefere o pai em lugar da mãe, né? Então isso precisa se alojar no inconsciente dessa criança e também no inconsciente do pai e da mãe, né? E continuando a situação do Freud, ele diz assim, é lícito formular a hipótese de que ele representa com suas ramificações o complexo nuclear de toda e qualquer neurose, né? Então ele está dizendo que o complexo de Édipo é o complexo mais importante, é o complexo nuclear de toda e qualquer neurose, porque em algum momento o filho ou a filha vai ter que se defrontar com o fato de que não pode tomar o lugar do pai ou da mãe, né? Isso gera frustração, né? Isso vai gerar um trauma, vai gerar uma dor, vai gerar um problema. E não nos surpreenderá encontrá-lo igualmente atuante em outros âmbitos da vida psíquica, né? Então, Freud explicando a sua teoria da sexualidade infantil, eu estou, claro, simplificando, estou selecionando alguns trechos do Freud para poder ilustrar, mas basicamente é isso, né? Está relacionado à preferência que, por exemplo, um menino tem pela mãe e a sua identificação com o pai e o seu desejo de ocupar o lugar do pai. Como ele não pode ocupar o lugar do pai, ele vai ter que inconscientizar esse desejo. E vice-versa, né? O mesmo se processa na psique do pai ou da mãe, e esse desejo também, essa preferência
pelo filho ou pela filha, né? No caso do pai, a preferência pela filha, no caso da mãe, a preferência pelo filho. Isso vai ter que ser inconscientizado. E o Freud considerava então esse o principal complexo, né? E talvez a principal fonte geradora de neurose. Tá bom? Bom, é isso. Espero ter ajudado a compreender um pouco mais aí o Freud, e a gente volta então com a última das 5 lições de psicanálise para completar esse ciclo introdutório ao estudo da psicanálise a partir do próprio Freud. Um abraço e até o próximo vídeo.